primeiro lugar, a gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi muito conciso, né? O legislador ele foi econômico, conciso, ele resumiu muito, né, a definição do Conselho Tutelar. O artigo 131 fala que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes definidos nesta lei. Então, a gente sabe que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, mas um órgão autônomo no que tange às suas deliberações colegiadas. E com relação, tem gente que fala, não, o Conselho Tutelar ele pode decidir tudo, né? O seu horário de trabalho, o Conselho Tutelar ele pode decidir se ele deve ter dedicação exclusiva ou não ter dedicação exclusiva. E nós, às vezes, ficamos com essa questão aí, né? Com esse impasse. Muitos conselheiros acham que eles podem fazer até mesmo um regimento interno de qualquer jeito não dá, né? Na verdade, nós temos que trabalhar com a legalidade. O Conselho Tutelar ele é escravo da legalidade. O Conselho Tutelar ele é escravo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, né, vamos tirar esse termo escravo e vamos dizer o seguinte, que ele é mordomo, ele é servo do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Vamos melhorar esse termo aí. Porque o Conselho Tutelar ele não pode inclinar nem para a direita nem para a esquerda, ele precisa estar, né, no centro da legalidade, que é a lei, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição, a lei municipal e outras leis correlatas. Mas no que tange ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar deve exercer dedicação exclusiva? O que o Estatuto diz? Tem gente que fica assim, mas onde está isso no Estatuto da Criança e do Adolescente? Não fala. Infelizmente, não traz no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Lá fala que para ser conselheiro tutelar precisa de 3 questões, 3 são exigidos, 3 requisitos, que é idoneidade moral, reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município. E ali a gente vê que traz os direitos sociais e não se fala muito sobre a questão da atividade, né? Como o Conselho Tutelar deve exercer essa atividade no seu dia a dia. Mas vamos lá. O tema que nós estamos debatendo é essa questão. O Conselho Tutelar deve exercer, afinal de contas, dedicação exclusiva no seu trabalho? Ou seja, o Conselho Tutelar ele tem que ser só conselheiro tutelar? Ele pode fazer, em alguns municípios aí, tem conselheiro que faz bico, né? Infelizmente, né? Ganha muito mal, aquela coisa, um salário mínimo. Então ele faz bico de garçom, ele faz bico de segurança, ele vende uma coisa, trabalha como autônomo, né? Faz serviço de segurança. Eu conheço conselheiros tutelares que no final de semana são seguranças, trabalham fazendo segurança em festas, né? E assim por diante, né? São várias outras questões, alguns trabalham à noite, numa lanchonete. Aí vamos lá. A grande questão, será que o Conselho Tutelar ele pode realizar isso? A enquete que nós fizemos, 49% disse que sim. E 51% disse que não. O não está ganhando não, né? O Conselho Tutelar ele deve exercer dedicação exclusiva? A maioria disse que não, né? A minoria disse que sim. Mas eu gostaria de colocarmos a legalidade agora, né? Falamos aí da questão do Estatuto, que foi econômico, não trouxe, o Estatuto deixou vários pontos abertos, né? O Estatuto é muito bom, não estou aqui criticando a legislação é muito boa, o problema é que quando a gente não fecha uma questão, traz ali várias outras interpretações, tá certo? Mas o que nós temos que observar em primeiro lugar?
primeiro lugar, isso aí foi uma enxurrada essa semana, pessoas perguntando, aqui estão questionando que o Conselho Tutelar... E tem gente que fala o seguinte, inclusive tem presidente do CMDCA que diz o seguinte, a lei diz que tem que ser dedicação exclusiva. Isso não existe. Isso não está em lei, tá certo? Eu vou explicar. É claro, primeiro você tem que observar, lei federal. Não tem uma lei federal que diz que tem que ser dedicação exclusiva. Que lei federal? Não está na Constituição Federal, não está no Estatuto da Criança e Adolescente e muito menos em nenhuma outra lei correlata. Então, qual lei que eu tenho que observar, então, para ver se existe a legalidade? A sua lei municipal. Você precisa observar se na sua lei municipal traz a redação, né, que está escrito lá, o conselho, os membros do conselho tutelar do município, tal, exercerão dedicação exclusiva, está vedado, né, o exercício de qualquer outra atividade pública ou privada. Aí, ponto final. Se tem essa redação na sua lei, eu quero dizer que não tem muito o que fazer. Aí, no seu município está fechado. No seu município, né, o Conselho Tutelar não, né, pode exercer nenhuma outra atividade. O conselheiro tutelar ele tem que ser somente conselheiro tutelar, porque está tipificado dentro da lei municipal. Mas a lei municipal não está de acordo com a Constituição, não está de acordo com o Estatuto não trouxe. É algo que não dá para você questionar, porque quando há uma ilegalidade, um exemplo, tem município que exige carteira de motorista para ser conselheiro tutelar, aí sim há uma inconstitucionalidade, porque aí vamos ter um acúmulo de função, conselheiro tutelar e motorista. Mas se seu município traz lá a redação, né, na lei municipal, que exige-se dedicação exclusiva, não tem o que fazer. Essa norma que está ali na lei, essa regra que está ali na lei, não está indo contrário a nenhuma norma maior, não está ferindo nenhuma lei, nenhum princípio, nem da Constituição, nem do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas eu quero aqui fazer menção da resolução do CONANDA. Nós agora vamos nos reportar para a resolução do CONANDA. E eu quero aqui deixar bem claro alguns pontos. Primeiro, eu concordo que a resolução do CONANDA não é lei. Eu concordo plenamente. Mas, quando não se tem uma lei, ela serve como um norte, como um caminho. Nós temos que olhar para algo. Então, olhamos para o processo de escolha, não somente para o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas para a Resolução 170, que norteou como que deveria ser feito todo o processo de escolha. Agora, em relação a essa questão, tem gente que fala, tá lá na lei, que o conselho tem que ser dedicação exclusiva. Não está na lei. A resolução é uma norma, é uma sugestão que podemos seguir. O artigo 38, mas me escuta até o final, não sai da live não, tá bom? O artigo, porque nós precisamos fazer uma conexão entre o artigo 38 e o artigo 39. Lá na resolução 139 também entrou a resolução 170, que substituiu, né, que teve várias alterações ali, fez alterações e substituiu a resolução 139, na resolução 170. O capítulo 6 traz o seguinte: da função, qualificação e direito dos membros do Conselho Tutelar. Ali, no artigo 38, fala assim, a função do membro do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada. Vamos lá, eu não estou endossando isso aqui que a resolução está dizendo, mas eu quero fazer uma conexão entre o 38 e o 39. Espera um pouquinho, vamos lá. Então aqui, de acordo com o artigo 138, diz que não há compatibilidade com
nenhuma outra função, tá certo? Nem pública, nem privada, com exceção daquelas que estão autorizadas pela lei, que é aquelas que dão acúmulo de função, de acordo com a Constituição, com as leis maiores aí, tá certo? Mas aqui realmente está muito bem claro aqui na resolução do Conanda. Mas vamos fazer a conexão, o artigo 38. Vamos fazer a conexão com 39, porque aqui nós não podemos pegar algo isolado. Aqui está falando da função, qualificação e direito dos membros do Conselho Tutelar. Da função está falando do 38, que a função exige dedicação exclusiva. Bacana, legal. Agora vamos para o 39? Olha a conexão do 39. Para se ter essa dedicação exclusiva, precisamos de quê? A função do Conselho Tutelar será remunerada de acordo com o disposto em legislação local. Então, o Conselho Tutelar tem que ter uma remuneração e isso tem que estar em lei. E olha o parágrafo 1º, o que diz? A remuneração deve ser proporcional, né, proporcional à relevância e complexidade da atividade desenvolvida. E sua revisão far-se-á na forma estabelecida pela legislação local. Então vamos lá, a gente vê que alguns legisladores municipais, eles pegaram isoladamente o artigo 38 e esqueceram do artigo 39. Se isso está na sua lei municipal, dedicação exclusiva, você precisa pedir uma revisão dessa lei. Você precisa falar, olha, tudo bem, e a dedicação exclusiva, tá certo? A resolução fala da dedicação exclusiva, é um norte. Não tem lei federal que diz sobre isso, mas o Conanda deu esse norte. Só que o norte que o Conanda nos deu, ele nos reportou também a quê? A dizer que o Conselho Tutelar, ele tem que ter, né, a sua remuneração acordada, firmada ali em legislação local. E o parágrafo 1º do 139, que está dando continuidade ao 38, que está ligando o 38, que está dando sentido ao 38, diz que a remuneração deve ser proporcional. O que é proporcional? Né? Tem que ser equivalente, não pode ser disparitário, não pode ser em desacordo, não pode ser algo que não tenha lógica. A remuneração deve ser proporcional ao quê? A relevância e a complexidade da atividade desenvolvida. Olha que maravilha. A gente só falava mal da resolução, né? Ah, mas a resolução fala que tem que ser dedicação exclusiva. Gente, vamos parar, aqui é só ler o artigo subsequente, né? O artigo seguinte, o artigo 39, o 38 fala que a função exige dedicação exclusiva. Legal, bacana. Mas o 39 já traz em sua redação, do parágrafo 1º, que essa remuneração ela tem que ser equivalente, proporcional à relevância e complexidade da atividade desenvolvida pelo conselheiro tutelar, né? E tem mais ainda. E sua revisão far-se-á na forma estabelecida pela legislação local. Ou seja, tem que ter uma revisão, tem que ter uma correção, não pode ficar defasado. Agora eu digo o seguinte, a maioria dos municípios que tem exigido, que tem colocado na lei dedicação exclusiva para o conselheiro tutelar, vai ver o salário do conselheiro tutelar, 1 salário mínimo, 2 salários mínimos. Agora, como que eu vou pagar algo, né, que não é proporcional à relevância, complexidade da atividade desenvolvida pelo conselheiro tutelar e vou exigir dele dedicação exclusiva? Não temos uma paridade, não tem lógica, não há, vamos dizer assim, não há nexo, isso não se encaixa, tá certo? Então, se na sua legislação, Emerson Freitas, olha, na minha legislação está falando
que tem que ser dedicação exclusiva. Legal, então vamos colocar aí também, né? Foi baseado em quê que eles colocaram? Na resolução 170 do CONANDA, artigo 38, fala assim, que a função de membro do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada. Mas se a gente continuar ali o 39, olha o que diz o artigo 39. O artigo 39, parágrafo 1º, já diz que a remuneração deve ser proporcional à relevância, à importância e à complexidade da atividade desenvolvida. Ou seja, não dá para ganhar essa mixaria, um salário mínimo e ter aquela questão de, aí o conselheiro tutelar tá lá, é pai de família, mãe de família, tá lá vendendo um Avon, de repente vem gente falando, vamos exonerar porque tá vendendo Avon, porque tá trabalhando de garçom para complementar a renda, né? Ganhando um salário mínimo. Gente, um salário mínimo hoje não dá para nada. Agora, vamos lá. É algo de interpretação, é português, é saber. Nós precisamos interpretar, é português puro, gente. Não precisa de ser um exegeta como eu sou para você interpretar a lei. O que está aqui, esse aqui não é nem a lei, é a resolução do CONANDA. E o que eu fico assim, estarrecido, é que quando é para prejudicar o conselheiro tutelar, a resolução do CONANDA serve, quando é para, né? Agora, quando é para trazer para o conselho tutelar alguma vantagem, a resolução não serve. A resolução do CONANDA não é lei, né? Mas aqui, o 38 fala, dedicação exclusiva, legal. Mas quando vamos para o 39, no parágrafo 1º, fala que essa remuneração a remuneração do conselheiro tutelar deve ser proporcional à relevância e à complexidade da atividade desenvolvida. E vai além também, não é? E tem que ter uma revisão constante, e isso tem que estar estabelecido de acordo com a lei. E por falar em lei, olha o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 134, parágrafo único. Fala, constará em lei orçamentária municipal do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e a formação continuada dos conselheiros tutelares, né? E o 135 complementa, diz o seguinte, que o exercício efetivo da função de conselheiro tutelar constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Aí pega-se só a idoneidade moral. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui dentro do Estatuto, no 135, é o seguinte, que o exercício efetivo da função do conselheiro constituirá, não que o conselho seja um serviço, tá? Mas a função do conselheiro é serviço público relevante. Como que eu vou dizer que o conselheiro tutelar é um serviço público relevante, como que o Estatuto diz, que a função, o trabalho do conselho tutelar é relevante, se ele ganha um salário mínimo, um salário e meio, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, que relevância é essa que estamos dando para os nossos conselheiros tutelares Brasil afora? Que relevância é essa? E o Estatuto diz que é um órgão relevante. O que quer dizer relevante? Relevante é que tem relevância, importância. É um órgão que precisa ser nobrecido, é um órgão que precisa ser respeitado. Tá certo? E a própria resolução também, que diz no artigo 38 que tem que ser dedicação exclusiva, volta a repetir. O 39, parágrafo 1º, fala que a remuneração deve ser proporcional à relevância. Reportando para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que o serviço, o trabalho que o conselheiro tutelar exerce, né, artigo 135, diz que é relevante, que essa função é uma função relevância, que tem importância,
que deve ser uma função, só está faltando o legislador falar que ó, tem que ser bem remunerado, tem que ser bem tratado, tem que ter uma sede bacana, tem que ter condições dignas de trabalho. É isso que está dizendo aqui o artigo 135. E é isso aqui que está dizendo o artigo 139. Para se exigir que o conselheiro tutelar tenha dedicação exclusiva, para falar a verdade, se você me perguntar, eu acredito que seria bacana o conselheiro tutelar estar trabalhando ali, né, só no conselho, ele não precisar de fazer bico, não precisar de mais nada, tá certo? Ele ter um salário digno para que ele possa ter o seu sustento e o sustento de sua família, tá certo? Agora, mas para isso, ganhando um salário mínimo, eu tenho rodado o Brasil todo aí. Gente, a maioria dos municípios nossos do Brasil é um salário mínimo, principalmente município pequeno. Ah, não, mas aqui a demanda é pequena e não sei o quê. Mas para quê? Um juiz trabalha numa comarca pequena, né? Uma comarca menor, um promotor que trabalha numa comarca menor. Vamos falar para ele lá, não, você vai ganhar um salário pequeno porque a demanda aqui é menor e não sei o quê. Não, não tem nada disso, tá certo? Então, nós precisamos observar essa questão, nós precisamos usar, né, a melhor arma de ataque é a defesa. Quando atacam o conselho tutelar, inclusive as leis municipais que estão, que trazem essa redação que exige-se dedicação exclusiva do conselho tutelar, existem muitas leis municipais do Brasil afora que está tipificado isso nesta lei. Você precisa observar. Vá na prefeitura, vá na Câmara Municipal, peça a lei, a sua lei municipal aí, tá certo? A lei municipal, as atualizações, a lei que criou o Conselho Tutelar, tá certo? E veja tudo que está tipificado ali, você precisa ter essa lei na sua mão. Aí você vai ver, não, aqui está falando que tem que ter dedicação exclusiva, mas espera aqui, e a relevância do cargo, que está dizendo também na resolução 170. Porque de onde que tiraram isso? Da resolução 170. Agora nós não vamos julgar a água suja com a criança dentro, não. Gente, a resolução 170 é maravilhosa, é muito boa. Então vamos fazer o seguinte, tá? Dedicação exclusiva? Legal, mas vamos também exigir, né? Vamos pleitear também o artigo 39, que está no conjunto ali dentro do capítulo 6 da resolução 170, está dizendo o seguinte, parágrafo 1º, marca aí, artigo 139 da resolução do CONANDA, parágrafo 1º, a remuneração deve ser proporcional à relevância e à complexidade da atividade desenvolvida. E sua revisão deve ser feita, né, far-se-á na forma estabelecida pela legislação local. Então é isso. A gente precisa entender um pouco, né? A gente não pode simplesmente... Tem muita gente que fica criticando, fala, mas fica usando a resolução errou aqui nesse ponto. Não é que errou. Igual exemplo, tenha um salário digno, né? Que você vai ter dedicação exclusiva. Legal, não é isso? Então é por aí, a gente precisa ter... Porque eu vejo que essa queda de braço está sempre, né? Aí, CMDCA cobrando dedicação exclusiva, pega a resolução, ou pega, às vezes, até na própria lei, né? Altera ali a lei municipal, e os conselheiros tutelares ficam, às vezes, com as mãos atadas, sem saber onde recorrer. Gente, o artigo 100, o que resolve isso aí? O que resolve? O artigo 135 fala que o exercício efetivo do estatuto, tá? Aqui eu estou no estatuto. Artigo 135. O exercício efetivo da função de conselheiro tutelar constituirá serviço público relevante. Se é serviço público relevante, aqui fala estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Se é relevante, tem que receber como um órgão relevante. Ponto final. Resolução 170. O 38 fala que tem que ter dedicação exclusiva, mas o 39 fala que a legislação local tem que trazer, né, a sua remuneração, e o parágrafo 1º do 39 diz que essa remuneração deve ser proporcional à relevância e à complexidade da atividade desenvolvida, e a revisão far-se-á na forma estabelecida pela legislação local.
tá certo? Então, é o que eu posso deixar aí como ferramenta para você articular aí com o seu prefeito, para você articular aí com a Câmara de Vereadores, com o CMDCA, artigo 135 dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 38 e 39, não adianta você querer esconder, a gente falar, não, eu não vou falar o 38, não, tá aqui, a resolução fala que tem que ser dedicação exclusiva, tá certo? Não tá errado, mas o 39 fala que tem que ser uma remuneração proporcional à relevância, à complexidade da atividade que o conselheiro tutelar desenvolve. Ponto final. É por aí, tá certo? Então, temos que observar essa situação. Primeiro, se está na sua lei municipal, você precisa incluir o 39 e o 135 do Estatuto nessa lei municipal também, trazendo que a relevância para dentro da sua remuneração. Tá certo? Questão de acúmulo de cargo. Você tem que ver na prefeitura, ver aí a questão aí da carga horária, se vai dar acúmulo ou não. A gente tem eu não vou falar sobre isso aqui hoje, mas temos jurisprudência e temos também legalidade, principalmente para o acúmulo de cargo de professor, quando não vai chocar com o cumprimento da sua carga horária. Tem isso também, tá certo? E também dos sobreavisos, né? Os plantões de sobreaviso. Porque tem gente que fala, não, eu quero acumular a função de professor, no período que eu estou dando aula, eu saio do conselho, no período que eu estou de folga da escola, eu vou trabalhar lá no conselho. Tem gente que também faz o contrário, faz o conselho tutelar um bico, e isso não pode, tá certo? Tem gente que tem atividade e trata o conselho tutelar também como bico, e isso está redondamente errado também, tá certo? Mas fiquemos aí com o artigo 135 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que é serviço público relevante. Ficamos com o artigo 39 da Resolução 170, que diz que a remuneração deve ser proporcional à relevância e à complexidade da atividade. O 38 diz que tem que ser dedicação exclusiva. Legal, mas vamos cumprir então, vamos exigir o cumprimento então de todo o capítulo da resolução. A gente não pode pegar tirar um texto fora do contexto, porque vai gerar um pretexto, né? Aí gera todos esses pretextos aí, tá certo?